Olá, tudo bem? Vamos identificar nossa aula? Aula de filosofia, né? Aula 3 e 4, nossas turminhas de primeiro ano, 2020, segundo ano, 2021. Qual o tema da nossa aula de hoje? A linguagem mítica e os saberes populares. Linguagem, uma forma de comunicar e o conhecimento nosso das pessoas populares, né? Aí começa com aquelas perguntinhas básicas, né? Que eu tanto gosto. Olha só. Você sabe o que é um pensamento mitológico? Mitológico vem de mito, né? Você sabe o que são saberes populares? O que é isso, professor? Deu uma dica agorinha, né? Já imaginou conversando com os colegas, dominando tudo isso? Gente, é só uma coisinha aqui, ó. O tanto que essa questão de linguagem é importante. Que muitas vezes a gente não entende que as pessoas conversam de várias formas, se comunicam de várias formas, tá? Existe um conhecimento mais catedrático, mais real, que não se mede em interpretações. E olha lá, existem conhecimentos, gente, comunicações que te levam a pensar, a sair do real, a procurar outras realidades. Esse é um dos motivos dessa aula. Vamos ler esse texto maravilhoso, né, na nossa trilha, né? Primeira coisa que eu falo assim, observe a imagem. Você vê pessoas se comunicando, né? Tal coisa que a gente faz a todo momento. E aí o texto diz assim, ó. A linguagem é natural ou é uma convenção social? A gente conversa naturalmente ou porque a gente está em sociedade, tá? A gente foi levado a conversar. Essa pergunta foi feita durante séculos. Depois de muito refletir, chegou-se à conclusão de que, enquanto a capacidade de expressão dos seres humanos, ela é natural, ou seja, todo homem comunica naturalmente. Isso é, nascemos aparelhados física, anatomicamente, neurológico e cerebralmente para a palavra. As línguas, porém, são convencionais, ou seja, todo mundo nasce para comunicar, gente, mas a língua, o idioma, tá? Elas são convenções. A gente conversa, a gente fala como os lugares que estão ao nosso redor, como as pessoas que estão no nosso lugar. Surgem das condições históricas, geográficas, econômicas e políticas, são culturais. Uma vez constituídas, as línguas passam a funcionar como algo natural, porque possuem leis e princípios próprios, que independem dos sujeitos que falam. A linguagem nasce da necessidade. O ser humano, para se abrigar, se proteger, se alimentar, cria palavras. Forma inicialmente um vocabulário rudimentar, que vai se tornando mais complexo até chegar a uma língua. Portanto, nós já nascemos para nos comunicar. Mas é o nosso meio que nos dá o quê? Um idioma, uma língua, não é isso? Com a nossa cultura. E aí vem, gente, a questão mitológica do mito, né? Olha que textinho bacana, olha o que ele disse. O que chamamos de mitologia grega? Grosso modo, é essencialmente tratar-se de um conjunto de narrativas que falam de deuses e heróis, ou seja, de dois tipos de personagens que as cidades antigas cultuavam. Na Grécia Antiga, então, eles adoravam vários deuses, não é isso? Era a religião deles. Nós vamos chamar isso agora de mito. Nesse sentido, a mitologia está próxima da religião, ao lado dos rituais, de que os mitos às vezes tratam de forma muito direta, ora justificando-os no detalhe dos procedimentos práticos, ora assinalando seus motivos e desenvolvendo seus significados. Ao lado dos diversos símbolos plásticos que, ao atribuir aos deuses uma forma figurada, encaram sua presença no centro do mundo humano. A mitologia constitui para o pensamento religioso dos gregos um dos modos de expressões essenciais. A religião grega não é um livro de religião, não é a religião do livro. Os mitos são relatos, aceitos, entendidos, sentidos como tais desde os nossos mais antigos documentos. Comportam assim em sua origem uma dimensão de fictício, demonstram pela evolução semântica do termo mitos que acabou por designar em oposição ao que se dá em ordem real por um lado e da demonstração argumentativa por outro, o que é o domínio da ficção pura, a fábula. Esse aspecto da narração, a narração livre, bastante para que sobre o mesmo Deus, o mesmo episódio de sua festa, feito heróico, proeza, versões múltiplas possam coexistir e ser
contraditórios sem escândalo. Relaciona o mito grego ao que chamamos de religião, assim como é hoje para nós a literatura. Então, olha só, a mitologia grega, que na verdade ela começa o quê? Uma religião. Uma religião que não tem um livro para escrever e explicar sobre ela, mas a população, o convívio popular, acreditar nos deuses que eles acreditavam naquela época, um deus para o mar, um deus para o céu, um deus para o submundo, um deus do amor, não é isso? Um deus da guerra, né? Então a população tinha essas crendices, essas palavras, e essa tradição, esse convívio, esse conversar, né, é que fizeram com que essa religião, a princípio, se tornasse também uma forma de explicar suas próprias vidas, a constituição do universo. Então, o mito se constitui, gente, uma linguagem, e o mito se constitui uma forma de conhecimento que leva a pessoa a tentar explicar o mundo através do quê? Desse contato, desse convívio, dessa vida social. Não é isso? E aí, gente, ó, se é o mito, se a mitologia grega, né, uma religião grega, acreditava em deuses para tudo, no fundo, gente, a gente transfere isso para cá, né? Por quê? A gente vê o seguinte, ó. Quando eu começo a pegar os deuses para tentar explicar cada aspecto da vida, eu vou começar a fazer o que se chama de misturar o sagrado com o profano. Profano, entendo, gente, são coisas não religiosas. Então, por exemplo, ó, vamos pegar a nossa Bahia. Nossa Bahia há várias religiões, mas é uma religião muito popular, né, na Bahia, chamado Candomblé. E o Candomblé, assim como na mitologia grega, eles acreditavam em vários deuses. E esses deuses são responsáveis por explicar muitos segmentos da vida humana. Tá? Aqui também é muito mais popular que o Candomblé, é o cristianismo católico, não é isso? E o cristianismo católico, gente, ele é repleto de festas, de homenagens a Deus, aos santos, não é isso? Que o pessoal do Candomblé começou a pegar os santos católicos e identificar com seus deuses, né? E aí, gente, no meio dessa celebração religiosa, nessas buscas, vem o quê? Vem as festas que fogem do sentido real da religião e se tornam festas populares. Ou seja, eu começo a misturar o que é sagrado com o que é o profano. A palavra profano ela é muito forte e muitas vezes ela é interpretada como algo anti-religião, contra a religião. Não, gente. É a parte em que o ritual religioso, tá? Ele passa a ser mais, né, mundano. Você começa uma festa, você começa a dançar, tomar alguma coisa. É o lado profano dessas festas. Você está vendo? Então, o conto popular, a linguagem popular, não é isso? É a troca de ideia entre as pessoas, né? Busca desse sagrado, busca desse mito como explicação. Torna o quê? Torna o ser humano rico e amplifica, tá, a sua cultura, não é isso? E essa cultura tende a misturar o sagrado com o mundano, ou seja, sagrado e o profano, não é isso? Então, gente, ó, começamos a resolver atividades muito importantes para a gente entender melhor, trabalhar melhor essas ideias. Olha só, eu tenho aqui duas atividades e elas são avaliativas, elas precisam ser respondidas e enviadas para mim. Como é que vocês vão fazer isso? Esse vídeo que nós fizemos aqui explicando a matéria para vocês, ele será postado no YouTube, tá? E lá nos comentários do YouTube, vocês vão responder essas duas questões que são obrigatórias porque elas são avaliativas. O que diz a primeira? As palavras existem quando não são utilizadas? Opa, palavra existe quando não são utilizadas ou é fictício isso? 2. A religião grega não é uma religião do livro. Com base nessa afirmação e pensando nas religiões cristãs que tem o livro, a Bíblia, um conjunto de narrativas míticas e revelações de Deus, e também considerando o conhecimento desenvolvido até aqui, responda: quais são as diferenças e semelhanças entre as religiões cristãs e o pensamento religioso grego? Será que nós temos um pouco de mito ou só eles? A gente já viu que eles não têm um livro escrito, era um bate-papo popular que se chegou a essas crenças, tá? Então, gente, são duas questões muito importantes que vocês vão ter que fazer e enviar para mim. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que não entendeu, não compreendeu, me procura. Obrigado e não se esqueçam que os dias melhores virão.